Então, pessoal, essa é a segunda aula. Vou dar continuidade. Nós vimos na aula passada como seria o mini curso, conteúdo de cada aula. Hoje nós estamos na segunda, introdução à linguagem de programação e um pouquinho de lógica do servidor de linha. Falei um pouco sobre Icebotics. Apresentei para vocês o torneio Robocup Junior Quiz Line. Fizemos o robô. Aqui tem cada equipamento que nós usamos. A arena nós criamos também. E agora é a segunda aula, a linguagem RDuc. O RDuc é uma linguagem desenvolvida para os cibotics para aprender a programação dos robôs. Ou seja, por meio delas que os comandos passam ao robô. Ela é uma linguagem em português. E é isso. Tem dois tipos de programação no SBotics. Tem a REduc, que é utilizando linhas de código, e a BROC-educ, que é utilizando blocos de código. Nós não vamos utilizar o BROC-educ, porque ele está em fase de desenvolvimento e apresenta instabilidades. Nós vamos utilizar a linguagem REduc, que é mais ampla, mas não te impede nada de utilizar a linguagem BROC-educ. No entanto, nós vamos usar a REduc. Aqui temos o ambiente de programação. Eu irei mostrar para vocês. A programação fica nessa segunda parte aqui. Programação. Primeiro o robô, programação, depuração, arena, competir e etc. Vamos utilizar a segunda opção, programação. O usuário de programação vai começar assim. Vai ter um início e um fim. Aqui nessa parte eu posso criar um arquivo. Aqui eu posso escolher a linguagem. Vocês acho que vão estar no BROC-educ, mas eu mudo para REduc. Aqui eu tenho os programas que eu já criei, todo em REduc. Posso excluir o arquivo. Essa aqui eu posso esconder a aba de cima, a aba header. Salvar e enviar, que nós vamos utilizar muito essa opção. Ou simplesmente salvar, caso eu fizer alterações no código e ele não consiga enviar. Eu vou somente salvar. Recuperar é caso eu estiver programando na web, eu utilizo recuperar. Eu consigo importar um arquivo, ou seja, trazer um arquivo externo, ou exportar, ou seja, salvar um arquivo no explorador de código, de arquivos. Desfazer, refazer, trocar modos, tutorial e funções. Continuando. O que nós iremos usar para programar o seguidor de linha? Será a lógica de programação simples. Ou seja, nós vamos aprender o conceito de variáveis e algumas estruturas de repetição e de condição. A variável é um nome para definir um ou mais valores que são manipulados pelos programas durante sua operação. Ou seja, elas são criadas e em determinado momento eu irei usar elas. E como o próprio nome diz, elas são variáveis, elas podem mudar. E tudo isso dependerá do comando do usuário e do tipo de operação que será realizada. Os tipos de variáveis, temos a variável número, ou seja, são valores em números, como números inteiros em decimais positivos, ou seja, 1, 100. Caso for decimal, eu utilizo o ponto e não uma vírgula. Aí aqui fica 250.50. Temos a variável texto. Eu coloco um texto entre aspas. Marcos, ABC. Aqui dentro das aspas eu posso colocar qualquer texto. Temos a variável booleano, que é o famoso verdadeiro e falso. Nós vamos usar ela também. Aqui temos uns exemplos de variável. Velocímetro de um carro é uma variável em número. Ela é variável, né, como nós vemos aqui. A velocidade pode mudar. A placa de um carro, podemos chamar ela de variável texto, o caractere. Temos letras junto com números. O farol de carro é um exemplo de dado booleano. Às vezes ela vai estar ligada ou desligada. Verdadeiro ligado, falso desligado. A declaração de variáveis no RDuc é simples. Eu declaro o tipo de variável dessa seguinte maneira. O tipo da variável,
como eu apresentei antes, temos texto, número e o booleano. O nome da variável, como eu vou falar aqui agora, tem umas regras para o nome da variável. E o valor. No caso de booleano, eu passo verdadeiro ou falso no valor. As regras para o nome de variável, para a declaração de variável, é a seguinte. O nome da variável tem 5 regras. A primeira é começar com letra minúscula. É uma regra, sim, opcional. Mas é muito comum vocês... É bem melhor vocês começarem com a letra minúscula, porque, para não confundir com as funções que nós temos na linguagem de programação. A regra 2, pode ter número no meio e no final do nome. Não pode começar com número. Regra 3, não pode ter símbolos e nenhum outro caractere especial. Eu posso ter, aliás, o underline. Não pode conter espaços, ou seja, eu posso substituir por underline no lugar de espaço. E sempre que for uma outra palavra ou no nome, começa com letra maiúscula. Ou seja, aqui, ó, um exemplo daqui. Eu comecei com letra minúscula e eu vou iniciar a outra palavra com a letra maiúscula, o nome da variável. Por que iniciar com a letra maiúscula a próxima palavra? Porque fica melhor para nós lermos a variável. Então, esse é o jeito que a maioria dos programadores, não só no RDuc, mas programadores em geral, desenvolvedores de software usam assim. Primeiro nome, a próxima letra vai ser em maiúscula e a primeira minúscula. O tipo da variável e o valor. Aqui temos alguns exemplos. Eu passo o nome, o tipo da variável, nesse caso o número, a velocidade, como eu falei, ela é variável, 100. Aqui, ó, ou eu posso criar uma outra variável, o número, a velocidade, e perceba aqui que a segunda palavra está em letra maiúscula. E o número. Aqui temos o código de criação de variável e texto. Aqui é o booleano. Eu passo um obstáculo verdadeiro ou um LED como falso. Um exemplo de comentário é o seguinte. O que é comentário? São trechos de código em que eu posso colocar comentários. Ou seja, o que eu fiz naquela parte. E para colocar comentários, eu uso o jogo da velha. E somente nessa linha que vai fazer o comentário. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui nessa parte de linha 3 a linha 9. Eu estou criando de linha 3 ao terminar da linha. Eu estou criando tarefa à frente, direita, esquerda e trás. Temos laços de repetição, que agora já entra mais na lógica mesmo, que nós iremos usar. Nós temos dois laços de repetições comuns, o enquanto e o parar. O enquanto funciona assim. Aliás, laço de repetição, também conhecido como laço de interação, são simplesmente loops. Ou seja, nesse primeiro, eu tenho enquanto, ou seja, enquanto algo for verdadeiro, eu vou repetir até que essa condição aqui seja falsa. Ou seja, enquanto algo for verdadeiro, eu vou fazer a condição a se repetir até que se torne falso. Para o contador, eu vou precisar de um número determinado de passos. Ou seja, eu vou repetir primeiro, segundo, terceiro, quarto e aqui até o quinto. Ou seja, eu vou repetir isso só 5 vezes. E o para, diferente do enquanto, não usa dado verdadeiro ou falso. Outro que nós iremos usar é a estrutura condicional C. Como o próprio nome já diz, ele é uma condição, uma estrutura condicional, ou seja, caso a condição for verdadeiro, eu irei entrar na condição. Caso não for, eu irei entrar em outra condição ou sair. Aqui temos exemplo. Se a condição for verdadeiro, então eu entrei na condição caso for verdadeiro. Se não for, nesse primeiro caso, se a condição não for verdadeira, ele irá sair do código sem entrar aqui. Se eu quiser, por exemplo, criar uma condição e for verdadeira, entrar aqui, caso não for verdadeira, eu entro no senão. Se verdadeira, senão, ele vai no falso. Aqui tem uma coisa muito legal, que é assim.
Para essas duas coisas, para os laços de repetição, para a estrutura condicional, eu tenho que indicar onde começa e onde termina. Essa é uma parte que muitas pessoas erram. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Que é a parte de interação. 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 Que é o seguinte. Aqui eu tenho que indicar onde começa o C e onde que ele vai terminar. E eu faço isso como? O início vai ser aqui, onde eu estou abrindo as chaves. E o final vai ser aqui, onde eu estou fechando. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Começa aqui e abre aqui. E o código tem que dar identado, ou seja, eu não posso colocar a condição, a linha de condição aqui do dado junto com isso daqui. Eu tenho que colocar pelo menos um tab de espaço. A mesma coisa aqui, ó. Entrei aqui, ó, ele está abrindo aqui, ele vai fechar aqui. E aqui, ó, tá identado. Ele não está aqui, ele tem que estar aqui. E aqui a outra. Esse daqui é obrigatório ter, onde inicia e onde fecha. É obrigatório ter. Sobre essa de indentação, é muito melhor você usar a indentação para a visualização do código, para que ele não fique bagunçado. Continuando, no SBotix tem algumas funções pré-definidas que nós iremos usar. São simplesmente essas. Eu tenho a função cor, levar motor, motor e esperar. Essas funções elas iniciam com letra maiúscula, porque são funções. E como eu falei antes, para criar variável é melhor você começar as variáveis com letra minúscula para não confundir com as funções. No site do SBotix vocês podem encontrar mais funções pré-definidas. Eu deixo aqui o site de SBotix. A função cor que nós iremos usar, ela retorna um tipo texto. Ou seja, essa variável aqui vai ser do tipo texto, que vai representar o nome da cor. Aqui vai ser o nome do sensor, ou seja, cor. Aqui dentro vai estar entre aspas, ele é um texto. Entre aspas, o nome do sensor. Ou seja, eu quero saber a cor do sensor esquerda. Coloco cor, abre e fecha parênteses, entre aspas, sensor esquerda. Levar motor, ele recebe dois parâmetros. O primeiro é ele recebe o nome do motor, e o segundo, a variável 1 é texto, e a segunda variável é um dado booleano, verdadeiro ou falso. E como eu falei, o motor ele vem como padrão travado. E na variável 2, eu posso destravar, ou seja, deixar falso, ou verdadeiro travado. No motor, ele vai fazer simplesmente assim. Ele recebe dois parâmetros também. O primeiro é mesmo aqui, ele vai receber o nome do motor, do tipo texto. E a segunda vai receber a variável 2 como um número, informando a força ou simplesmente a velocidade aplicada no motor. Essa última função é esperar. Ela é assim, esperar um determinado tempo. Esse tempo é dado em milissegundos. Ou seja, a cada 1000 milissegundos é 1 segundo. Aqui, ó. Estou aqui com o ambiente de programação aberto. Posso declarar uma variável, número, e, o nome da variável. Exemplo, velocidade. Recebe 100. O laço de repetição, enquanto, como eu falei que tem. Enquanto é assim. Posso colocar enquanto verdadeiro. Ele vai fazer algumas coisas até que a condição se torne falsa. Você está vendo que está indentado? O início é aqui e o fim é aqui. Eles estão aqui nessa linha. Então eu tenho que deixar os outros negócios aqui na frente. Como falei, o enquanto eu preciso indicar onde começa e onde termina. O enquanto ele vai começar aqui e vai terminar aqui. Aqui na próxima linha tem que dar indentado, ou seja, aqui ó, eu estou aqui e ele vai vir para cá. Coloca enquanto e o lance verdadeiro. Aí eu posso fazer até o seguinte, ó, se velocidade. Esse aqui são exemplos que eu estou explicando, não precisa vocês fazerem. Eu posso colocar enquanto velocidade for igual a 100, ele vai entrar nesse enquanto. Aí se, por exemplo, como a velocidade é uma variável, recebe 200,
Tipo, aqui eu tenho várias coisas. Tipo, eu posso ter outra estrutura de par, uma estrutura de condição, C, ou C não, o C não. Ele vai... A programação, ele executa linha por linha. Então, ele vai entrar aqui, ó. Ele foi para a linha 2, ele foi, ó, ali o número de velocidade como 100. Ele vai para a linha 3, vai para a linha 4, entrando nesse quanto. Ele vai ver, ó, a velocidade é igual a 100. É igual a 100. Então ele vai entrar nesse enquanto. E se não fosse igual a 100? Ele ia pular tudinho essa parte aqui e já ia direto para o fim. Caso a velocidade for 100, ele vai entrar aqui no laço de repetição e vai fazer linha por linha. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Chegou no 10, a velocidade vai receber 200. Ele vai para a linha 11 e vai voltar novamente no enquanto. Ele vai fazer repetir a pergunta. A velocidade é igual a 100? Não é mais, porque aqui a velocidade vale 200. Então ele vai sair e vai finalizar o laço de repetição. É só um exemplo. Continuando. Vamos agora para o seguidor de linha. O que é um seguidor de linha? É um seguidor de linha, aliás. Ele através da leitura dos sensores, ele vai detectar onde existe o caminho em uma superfície, na maioria das vezes feita de uma linha isolante, uma linha, e ele deve seguir esse caminho. E isso é possível graças aos sensores. Ou seja, os sensores, como eu coloquei lá no robô, são sensores de cor. E eles estão apontados para o chão. Ou seja, ele vai ler a cor que está no chão. E se caso ele lê branco, ele vai ter que ir para frente. Os dois sensores lê branco, ele tem que ir para frente. Caso não, ele vai ter que ler preto. Como apresentar nessa imagem é assim. Como que funciona o funcionamento físico do seguidor de linha. É assim. Aqui eu tenho os dois sensores. O primeiro sensor, o sensor da esquerda e o sensor da direita. E é assim, ó, para ele ir para frente, como que ele faz para ir para frente? Ué, se os dois sensores estiverem identificando a cor branca, ele vai ter que ir para frente. Se por acaso o sensor da direita identificar a cor preta, ou seja, a cor da fita isolante, ele vai ter que ir para a direita, para ele se ajustar, para ele poder ir para frente. Caso contrário, se o sensor da esquerda ler preto, ele vai ter que virar para a esquerda, para ele se ajustar e ir para frente. É simplesmente assim que funciona o sensor de cor. Aliás, um seguidor de linha. Dois sensores, um sensor no meio, um de cada lado. Dependendo das cores que ele estiver aqui na frente dele, eu vou tomar as devidas decisões. Como aqui no Acibotics. Salvar aqui. Aqui, ó. Como eu falei, os sensores são esse daqui. Esse e esse. Aqui no meio não tem nenhum sensor. Mas se por acaso eu quisesse colocar um e programar ele também, eu poderia ter sem nenhum problema. E vai ser o seguinte, ó, esses sensores aqui eles estão lendo branco. Eu coloquei dois sensores de cada lado para ficar melhor a estabilização do robô. Ele vai ler a cor que, dependendo da cor, ele vai tomar as devidas decisões conforme aqui a figura. Os sensores que nós temos na vida real são esses. É muito comum os competidores usarem este sensor, o EV3. Que ele tem luz, ele emite luz e detecta a cor. No Robocop Jr., naquele exemplo do vídeo lá em cima, eles usaram o EV3. No S-Bot, nós temos três sensores, o sensor de cor, o sensor ultrassônico e o sensor de toque. O sensor de cor, ele identifica a cor que ele está lendo no chão e retorna para a programação. O sensor ultrassônico, ele é um pouco diferente. Ele é feito para identificar objetos na frente. Ou seja, é como se fosse um funcionamento de um morcego. Ele emite ondas sonoras, ele
e reflete as ondas sonoras e leia as ondas sonoras. E assim ele consegue identificar objetos na frente e as possíveis dimensões do objeto. Eu tenho um sensor de toque. Se eu tocar no objeto, eu vou tomar decisões. Ou seja, toquei no objeto, vou ter que desviar dele. Eu vou voltar para trás, fazer a volta e continuar indo reto. Começando a programação do seguidor de linha, vai funcionar o seguinte. Primeiro eu vou criar as tarefas simples para o robô, ou seja, as tarefas frente, direita, esquerda, trás e ré, e parar, aliás. A estrutura da tarefa é assim. Eu tenho que dar o nome da tarefa, colocar a tarefa. Aqui as tarefas, ele ficou com o nome diferente porque é uma palavra reservada. Eu coloco o nome da tarefa e uma variável aqui que eu vou passar como padrão, como velocidade padrão, como sempre. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o Xbox na área de programação.